quando eu fui fazer o meu estágio. E o meu professor me deu uma paciente, eu nunca tinha dado banho no leito, me deu uma paciente para eu fazer tudo. Essa paciente tinha sonda nasogástrica, tinha sonda vesical de demora, tinha curativo para realizar. Ela tinha 38 anos e ela foi uma complicação pós-parto e ela perdeu os movimentos, né, do corpo. E aí ela acabou ficando acamada. E naquele momento eu me deparei assim, naquele momento eu falei, não, eu estudei, eu aprendi, agora eu tenho que colocar em prática aqui o que eu aprendi. Aí naquele momento que eu estava lá, eu consegui cuidar dela, dei o banho no leito, tudo direitinho. Quando foi para realizar uma aspiração das vias aéreas, o professor me auxiliando, mas naquele momento eu não consegui. Eu meio que, parece que minha pressão baixou, eu comecei a suar, e aí eu pedi licença para o professor, e eu saí do quarto, e eu encostei na parede do quarto ali, né, do lado de fora, e eu encostei, fui escorregando e sentei no corredor do hospital. Naquele momento eu baixei minha cabeça e veio uma acompanhante que estava no corredor, e ela falou, você está passando mal? Eu já estava toda descorada, e aí eu falei, ai, fiz um procedimento ali que eu tô passando mal. E naquele momento eu já fiquei desesperada, com medo do professor me reprovar, porque foi meu primeiro dia de estágio. Então eu tenho essa história, né? Porque eu acho super importante que depois, quando eu fui no segundo dia, né? Aí foi dando certo, aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer e era essa capacitação que eu queria para a minha vida mesmo. E hoje, com todo esse processo, né, dessa trajetória aí de 18 anos de profissão, eu vejo o quanto foi importante esse momento aí, esse dia, que eu fiquei com essa insegurança, que eu fiquei com esse medo, mas eu realizei todo todo o processo, né, que ela precisava ter naquele dia. E tudo isso é importante porque eu tive que encarar aquele medo. Eu tive que entender que era um processo que eu tinha que passar. Porque o meu sonho, a minha realização de ser enfermeira, ele era muito maior do que aquele meu medo. Eu tenho que mostrar que é super importante essa questão de ferramentas para eu não ficar nesse medo e ele me paralisar. Porque quando o medo paralisa, então isso é uma questão patológica, né? E quando nós falamos assim, eu vou ser um profissional de saúde, eu vou prestar uma assistência para um profissional de saúde. Então, essa assistência, eu tenho que saber que ela é integral. Por isso que não dá para você fracionar, né, esse atendimento que você vai prestar, né, para a pessoa. Porque a pessoa não vem, vamos supor, se eu sou um especialista, vamos supor, eu sou podóloga, eu vou tratar só dos membros inferiores? Não, porque além dos membros inferiores, existe um sistema, ali existe uma pessoa. Eu não vou olhar só o pé dela, que nem quando nós falamos de portadores de diabetes, que nós chamamos de pé diabético. Só o pé dele tem diabetes? Não, né? Ele é um portador de diabetes. Então, para eu saber cuidar desses pés, desses membros inferiores dessa pessoa, e é importante eu entender todo o sistema.